O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Ele disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Ele disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas, quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai, Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Queridos filhos e filhas da igreja, o padre inicia a pregação, a homilia desse final de semana, fazendo para todos nós uma pergunta que deve suscitar em nossos corações uma reflexão. E a pergunta é: como é que todos nós entramos neste mundo? Veja bem a pergunta: como é que todos nós entramos neste mundo? E a resposta não pode ser outra senão esta. Ora, entramos nesse mundo por meio de uma família. Este é o meio comum pelo qual todos os seres humanos entram neste mundo. Deus poderia ter pensado numa entrada triunfal e apoteótica para o seu filho no mundo, pois afinal de contas, ele é o Todo-Poderoso e nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. No entanto, ao invés de escolher para seu filho nesse mundo uma entrada apoteótica, uma entrada triunfal, ele escolheu o meio natural pelo qual os seres humanos entram neste mundo. E isso nos leva à segunda pergunta: mas por quê? E a resposta é: por dois motivos. Primeiro, pela sua humildade. Deus é o Todo-Poderoso, mas Deus é humilde. E segundo, não menos importante, pelo grande apreço que Deus tem para com a família, que foi Ele mesmo quem instituiu, e como disse no início, quis santificar ainda mais, tomando parte de uma com a sua divina presença. O Santo Evangelho de hoje, todavia, caríssimos, em pleno ciclo do Natal, pois ainda estamos nas oitavas,
nos mostra a Sagrada Família em meio a grandes dificuldades. Estão querendo assassinar o bebê. Não sei se pode haver dificuldade maior do que essa, do que fugir à noite de um assassino, e de um assassino que tem um exército. Hoje, sábado, lembramos os santos inocentes. Herodes, o sanguinário, que chegou a assassinar a própria família. Dizem os historiadores, o cara não poupou nem a família. Não mede esforços para matar todos os meninos de seu reino, à procura do menino Jesus, por sentir que seu reino estava ameaçado. Qual mensagem será nessa festa da Sagrada Família do ano A? O Senhor está querendo nos transmitir com essa cena assustadora. E a resposta não pode ser outra. Nenhuma família será livre de problemas. Por favor, faça questão de guardar isso. Nenhuma família será livre de problemas, exceto aquelas dos comerciais da margarina, da televisão. Toda família enfrentará menores ou maiores problemas. Se a sua família tem problemas, então que bom, você é normal, tá bem? E não caia na tentação de procurar uma família que não tenha problema, que você vai comprar gato por lebre. O Senhor, mais do que nos livrar deles, dos problemas, o Senhor não nos livra dos problemas. O Senhor nos acompanha em meio a eles e nos dá as ferramentas para que possamos resolvê-los. Seria muito mais fácil o anjo do Senhor blindar a casa de José e Maria, não seria? Vamos colocar um campo de força aqui? Vamos pedir para descer miríades de anjos para proteger essa casa, porque aí está o Filho de Deus, e para Deus isso seria fichinha. Mas Deus não quis fazer assim, porque não é fugindo dos problemas que você os resolve, mas é encarando-os, enfrentando-os, e com o perdão da redundância, de frente, com o auxílio e a força que vem do Senhor. Então é importante o Padre repetir, o Senhor, mais do que nos livrar dos problemas, nos acompanha em meio a eles e nos ajuda com ferramentas sobrenaturais, inclusive, para que possamos resolvê-los, fortalecendo ainda mais assim a nossa fé. Quando você, enquanto membro de uma família, entra num problema, não se desespera e o enfrenta com o Senhor, quando você o resolve, você sai daquele problema melhor e mais forte do que quando você entrou, e é por isso que Deus não nos livra dele, porque Deus não quer criar gente mole, Deus quer criar valentes guerreiros, valentes soldados. Até mesmo Albert Einstein, que do modo dele acreditava em Deus, ele era teísta, né? Os grandes inteligentes da história eram teístas. Albert Einstein escreveu: a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na nossa capacidade de lidar com cada um deles. Como é que você está preferindo lidar com os seus problemas? Você tem algumas opções, eu diria 3. Primeira, faz de conta que não existe, empurra com a barriga e as coisas só pioram, né? A segunda, foge deles, vai viajar, some. Também não resolve. E a terceira, pede a graça de Deus, não foge da missão que Deus te deu, e enfrenta, e vai em frente, e vai que é tua. Parece que a opção C foi a opção da Sagrada Família de Nazaré, e deve ser a opção das nossas famílias também. E isso é para você que tem vontade de sair de casa e fugir e largar todo mundo, né? Alguns brincam que nós não chegamos a ter uma mãe de verdade. Se você nunca ouviu sua mãe falar assim, eu vou largar vocês e sumir, né? Graças a Deus elas só estavam brincando, né? Pois bem, chama-nos ainda a atenção nesse evangelho a figura de Herodes, que se contrapõe à figura da Sagrada Família de maneira proposital. Eu confesso que quando é ano A e cai a Sagrada Família, eu sempre fiquei assim, mas por que Herodes querendo matar o menino e é festa da Sagrada Família? Não dá vontade de perguntar, será que a igreja não confundiu o evangelho? Não. Veja bem, a figura de Herodes se contrapõe à figura da Sagrada Família, e isto de propósito. Herodes, e vou mostrar, vou provar. Vamos fazer um paralelo entre Herodes e a Sagrada Família. Entre a Sagrada Família e o tranqueira do Herodes. Vamos ver. Herodes, à custa de muito sangue
E conforme vos disse, não poupando nem mesmo a própria família, conseguiu alcançar seu objetivo, que era o de se tornar um rei. E talvez nem todos saibam como Herodes Magno, Herodes o Grande, se tornou rei. Herodes se tornou rei por meio de um golpe, porque ele não era descendente da realeza, ele não tinha descendência da realeza, e construiu para si uma imponente fortaleza, chamada Fortaleza de Massada, e conseguiu construir um imponente palácio, o maior que Israel já viu. Mas nunca, embora ele tenha conseguido ser rei, embora ele tenha conseguido construir um palácio, Herodes nunca conseguiu construir um lar. Porque lar não é a mesma coisa que casa. As pessoas podem comprar ou alugar uma casa, mas as pessoas nunca, jamais poderão comprar um lar. A Sagrada Família, por outro lado, ela tinha descendência da realeza, pois São José era descendente direto de Davi. E o filho dele, nutrício, nosso Senhor Jesus Cristo, que é filho adotivo de São José, ele é chamado na Bíblia de filho de Davi. Portanto, a Sagrada Família tinha direito a ter a descendência e todos os privilégios da realeza. No entanto, bem longe dos palácios, a Sagrada Família, mais do que um palácio, preferiu construir um lar. Então, algumas vezes eu encontro alguns de vocês com uma preocupação até justa. Você quer aumentar a casa. Me lembro de um homem que uma vez pediu conselho para mim, alguns anos atrás, e dizia: eu quero demais ampliar a minha casa para deixar minha esposa feliz, eu quero fazer uma piscina para os meus filhos. Eu falei: olha, Deus torce para que você consiga tudo isso que está me dizendo, mas não pense que é quando vocês tiverem tudo isso que o Senhor está me dizendo, que vocês vão ser felizes. Lê do engano, amados. Lê do engano. Quem não é feliz dentro de um lar, não vai ser feliz dentro de uma casa, viu? Quem não tem um lar, não vai ser feliz dentro de uma mansão, porque casa de fato não é a mesma coisa que um lar e vice-versa. A Sagrada Família nos ensina hoje: se preocupe em construir primeiro um lar, depois vocês aumentam a casa, reformam, faz piscina, faz o que você quiser, mas a sua preocupação primeira é ter um lar. Essa mensagem vale também para o homem e a mulher de nossos tempos. Hoje nós temos homem business, né? Mulher business. Você tem que ser bem sucedido, você tem que investir no tesouro direto, você tem que fazer seu dinheiro render. Tudo bem, mas grave isso que o padre vai dizer: nenhum sucesso nos negócios justifica o fracasso de um lar. Guarda isso. Você que vive só para trabalhar, não sabe nem o que seu filho está aprendendo na escola, nem pega no caderno dele ou no caderno dela, grava isso. Nenhum sucesso nos negócios vale o fracasso de um lar. Vamos continuar com o nosso paralelismo. Herodes tinha quantas mulheres pudesse desejar. Ele era o rei, mas embora tivesse mulheres, nunca conseguiu conquistar de verdade uma esposa. Como eu admiro os homens que conseguiram conquistar uma esposa, e as mulheres que conseguiram conquistar um marido. Porque conseguir homem e mulher hoje é a coisa mais fácil, tem aplicativo que te ajuda a fazer isso, né? Mas os aplicativos não nos dão um marido, os aplicativos não nos dão uma esposa. É preciso de algo a mais, é preciso de um passo gigantesco a mais. Herodes tinha mulheres, mas Herodes não conseguiu conquistar uma esposa, como nos fala o Salmo de hoje. E o que nós aprendemos disso? Pode-se ter homens, mas não marido. Pode-se ter mulheres, mas não esposa. E iludido é quem troca uma esposa por mulheres e quem troca marido por homens. Porque se você já conseguiu ter uma esposa e você já conseguiu ter um marido, aquela pessoa que dá em cima de você, sabendo que você é uma pessoa casada, nada mais é que uma fracassada.
que no fundo tem inveja porque você conseguiu, porque você tomou uma decisão, e agora quer acabar também com a tua, já que acabou com a dela. Acorda, Alice no País das Maravilhas. Larga a mão de ser iludido, larga a mão de ser iludida. Acorda, desperta do sono. Será que você não percebeu que é Satanás? Vestido de saia ou de calça, mas é sempre o diabo nessas ocasiões, querendo acabar com a aliança do matrimônio, com a sagrada aliança que vocês firmaram. Não se deixem iludir pelo demônio. Despertem, acordem. Quem não conseguiu um marido, quem não conseguiu uma esposa e não sabe lidar com essa frustração, muitos, não todos, tentam destruir aqueles que conseguiram. Quando Herodes morreu, talvez nem todos saibam disso. Você viu o que o anjo falou? Pode voltar para lá, para Nazaré, para Israel, porque já morreram a turma lá. Como foi que Herodes morreu? Uma pergunta interessante, não sei se já pesquisaram. Quando Herodes morreu, contam os historiadores que ele gritava de dores atrozes, que um cálculo renal lhe consumiu a saúde, e que por uma doença misteriosa, a carne de Herodes nos últimos dias apodrecia em vida, exalando um odor insuportável. Uma de suas maiores preocupações, conta o imperador Otaviano e o historiador Flávio Joséfo, para você ver que eu não estou inventando, está na história. Flávio Joséfo foi o maior historiador de história judaica de que se tem notícia. Então, uma de suas maiores preocupações era de que não houvesse quem chorasse quando ele morresse. Então ele teve uma ideia. Olha o cara. Pouco antes de sua morte, ele ordenou por carta que trouxessem dignatários de várias nações, como se fosse dar um banquete de homenagem para eles, e quando eles chegassem, era para matar todos eles, para que houvesse uma comoção nacional, e quando ele morresse, tivesse gente estivesse chorando, e se acreditasse que choravam por causa dele. Vai vendo o grau. Felizmente ele morreu, e os seus soldados não obedeceram às suas ordens. Charles Chaplin, conhecido por todos nós, ou pela maioria de nós, dizia: viva a sua vida de tal forma, que quando nasceres, tu chores, e o mundo sorria pela chegada de uma criança. E quando morreres, só tu sorrias, e o mundo chore por ter partido alguém que foi tão bom. Tem gente que quando parte, deixa sentimento de saudade, mas não podemos tapar o sol com a peneira. Lamentavelmente, tem gente que quando parte, deixa um sentimento de alívio. É triste falar isso, mas eu vi isso, quando uma criança, quando o pai morreu, falou assim, o pai morreu, e a criança disse, eu vi, agora a mamãe não vai mais apanhar. Triste. Veja que eu não estou ensinando ninguém a comemorar a morte de ninguém. Deus o livre e guarde, longe de nós isso. Mas há pessoas que são tão cruéis durante a vida, que quando partem, deixam nas crianças um sentimento de alívio. Quando você morrer, que sentimento você vai deixar? De alívio ou de saudades? Porque você é uma pessoa que trata bem todos que você encontra pelo caminho. Por fim, para terminar, as Sagradas Escrituras hoje nos deixam alguns conselhos que podem nos ajudar a melhorar o clima da nossa própria casa. E cá entre nós, quem não quer melhorar o clima da própria casa, não é verdade? Vamos, portanto, terminar a homilia vendo os conselhos para melhorar o clima da nossa casa. E é bem fácil. Abra aí na segunda leitura, por favor. Segunda leitura. Primeiro nós vamos começar com as mulheres casadas. Segunda leitura, versículo 18. Eu vou começar e você vai. Esposas, você. Não tenha vergonha. Vamos de novo. Esposas, sede solícitas. O que significa isso? Esposa, você que está me ouvindo, procure falar a mesma língua do teu marido. Não tenha planos diferentes entre vocês dois. Tenham as mesmas metas. Tem gente que tem meta secreta para com o marido. Está errada. Procurem ter
os mesmos ideais, a mesma meta. Não falem uma língua diferente. Não tem como fazer um voo se o piloto e o copiloto não sabem para onde vão. Vocês precisam saber onde vocês querem chegar. E para isso vocês precisam de planejamento. Então você não pode ter um planejamento diferente de seu marido. E por que aí falou no Senhor? Sabe por que fala como convém no Senhor? Explico. Porque às vezes você, esposa, está tão ferida com o seu marido, e às vezes por justa causa, não estou dizendo que você está errada, que nem sempre é fácil olhar para aquela pessoa com amor. Talvez ele tenha te machucado tanto que você não consegue mais olhá-lo com amor, porque ainda dói. Então, se não é possível ser solícita, porque você não consegue nem sequer olhar para ele sem que te doa, pelas dores, transgressões, sofrimentos que ele te fez e te faz passar, então você faça isso por amor ao Senhor. Procure enxergar no rosto daquele homem que te causa dor. Se você está vivendo isso, e eu sei que tem gente vivendo isso dentro do próprio casamento, faça o exercício de enxergar nele o rosto de Jesus Cristo. E se parece que por ele não vale a pena, aprenda a fazer tudo como se fosse para o Senhor. E você vai estar fazendo para o Senhor. Entende? Agora para os maridos. Todo mundo pode ler, mas é para os maridos no versículo 19. Eu começo e vocês vão. Maridos, vocês. Então isso é um conselho da palavra de Deus. Se for para ser grosseiro, e às vezes é difícil para nós homens. Por quê? Porque nós temos uma mentalidade extremamente lógica, uma mentalidade extremamente racional, e a mulher tem uma mentalidade emocional, a mulher tem uma mentalidade afetiva, do coração, e é por isso que dois bicudos não se beijam. Então veja bem, o que significa isso? Se for para ser grosseiro, falar com rispidez, humilhando, tirando com a cara dela, é melhor se calar e ir rezar. Eu sei que não é fácil, mas eu também sei que é necessário. E isso vai ser para você também um exercício de humildade. Deus é humilde, por que você não é? E talvez você diga assim, mas eu já falei, mas ela não entende, não muda, continua fazendo tudo do mesmo jeito. Veja bem, qual que é a justificativa que o homem dá? Mas eu já falei, ela não entende, não muda, ela continua fazendo tudo do mesmo jeito. Então presta atenção, marido. Cristo também já falou com você inúmeras vezes. Fala com você que é nessa missa para você mudar inúmeras vezes. Você não entende, você não muda, e nem por isso Cristo te trata mal. Então copia e imita Cristo. Agora para os filhos. Estamos no versículo 20. Todos juntos eu começo. Filhos, o que significa isso? Em tudo, não em algumas coisas que você concorda. Tem filho que até quer obedecer, mas ele quer selecionar no que é que ele vai obedecer. Presta atenção, enquanto você não completar 18 anos de idade, baixa a tua bola. E se você completar 18 anos e depender dos seus pais e morar na casa deles, continua baixando a tua bola. Agora, se você quiser que todo mundo obedeça às suas regras, ótimo, aluga uma casa e pague suas contas. Obedecer em tudo, é em tudo, não é naquilo que você quer. Aí você fala, mas isso é bobagem, o mundo mudou. Então presta atenção, o Filho de Deus, que é dono de tudo, obedeceu a José e Maria. Então seja humilde, porque você não é maior que o Filho de Deus, e Ele te deu esse exemplo. E a primeira leitura fez uma promessa para os filhos. Se você fizer isso, que São Paulo está te dizendo, na segunda leitura, o que vai acontecer com você. Você vai ter alegria com seus filhos no dia em que eles nascerem. Mas se você não fizer isso, você vai ter filhos que vai te dar desgosto. Não sei o que disse. Releia a primeira leitura na sua casa e vê se estou inventando alguma coisa. Você quer ter filho que te dê alegria, não te dê desgosto? Então, obedece em tudo aos seus pais. Mesmo que às vezes parece bobagem o que eles estão pedindo para você. E às vezes até é.
Às vezes nossa mãe pede uma coisa para nós e fala, meu Deus, nada a ver. Mas eu obedeço, porque o Filho de Deus obedeceu. E eu não sou maior do que o Filho de Deus. E agora é para quem é pai, pai e mãe. Então vamos lá, versículo 21. Eu começo e você vai. Pais, vocês. O que significa isso? A paz, isso é para você que é pai e mãe, e é católico, e quer seguir a Bíblia. A pais que só criticam seus filhos o tempo todo. Não sabem dizer uma coisa boa do filho ou da filha. Eles podem até, o seu filho, sua filha, não serem um exemplo ou modelo de filhos, mas será que eles não têm uma qualidade? Será que não fazem nada de bom? Quando você enaltece os defeitos do seu filho, da sua filha, quando você se comporta assim, você contribui para que seu filho não mude e adquira uma mentalidade de fracassado, de fracassada. Então eu te pergunto, você quer que seu filho, sua filha, seja um fracassado ou um vencedor? É claro que você quer que ele seja um vencedor, uma vencedora. Então você precisa mudar essa sua postura. Eu sei que você tem coisas para reclamar dele e dela que são justas, mas não é possível que uma pessoa não tenha uma qualidade. Qual foi a última vez que você falou para o seu filho e sua filha uma qualidade que ele tem? Aproveita a desculpa do ano novo e fala para ele, pelo amor de Deus. Já que você não tem coragem de falar o ano inteiro, aproveita a virada e fale. Porque senão você está desanimando sua filha, você está desanimando seu filho. E desculpe, mas se você faz assim, é você que coloca nele e nela uma mentalidade fracassada, uma mentalidade de fracassado. Trate de mudar essa sua postura. Planta amor e vê se você não colhe. Conclusão. A família é como uma árvore frondosa, com galhos diferentes que crescem em diferentes ritmos e direções. Eu acho um sarro olhar alguns de vocês que tem mais de 2 ou 3 filhos, né? É lindo que nenhum sai igual. Um é nervosinho, o outro é calminho, né? Outro desenha, o outro gosta de música. Nenhum sai igual. Então a família é como uma árvore com galhos diferentes, né? Que crescem em ritmos e direções diferentes. Nenhum de fato é igual ao outro, porque quando Deus nos faz, Ele joga a forma fora. Mas por terem a mesma raiz, podem se manter firmes e coesos e resistirem às mais duras tempestades, se tiver raiz. E o que é raiz? Família, casamento, matrimônio. E se a família busca e teme ao Senhor, nela se cumprirá a profecia do Salmo 1 da Bíblia, que fala sobre aquele que teme ao Senhor. Está escrito lá assim: eis que ele será semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre vai dar seus frutos a seu tempo, jamais as suas folhas vão murchar, e tudo que ele faz vai prosperar. Está na palavra, não estou inventando nada. É o primeiro salmo da Bíblia. Olha lá, se você quiser se aprofundar. E eu desejo de coração que essa profecia do Salmo 1 se cumpra na minha família, se cumpra na tua família, se cumpra na nossa família. Assim seja, em nome de Jesus. Amém.